Ok, bem-vindos meus queridos amigos alunos, bem-vindas minhas amigas alunas. Vamos agora para uma aula bem objetiva sobre uma ficha, especialmente você que é aluno do Colégio Adventista de Caruaru, uma ficha própria para este objetivo, uma ficha de física que foi entregue no primeiro ano para treinamento aí para essa AV1, até para a AV2 também, né? Porque o assunto é bem simples. Aqui a gente está falando sobre movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele onde a velocidade não se altera. Então vai existir uma velocidade ao longo de todo o percurso, não há o conceito de aceleração, certo? Então, antes de mais nada, porém, se você puder se gostar dessa aula, né? Você está no primeiro ano, vai ver isso. Tem gente que no nono ano já assiste esse conteúdo, né, de movimento uniforme. Então vamos pegar algumas questões, vamos responder algumas questões e você já sabe que é para dar um like se gostar, né? Vamos clicar de novo aqui, cadê minhas redes sociais? Estão aqui, @professor João Antônio, me segue lá e para você dar um joinha, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho se quiser mais, né, saber quando novidades acontecem. E se você quiser mais aulas, comenta aqui embaixo, né? Compartilha também com seus amigos, mas comenta aqui embaixo. João, eu gostaria que você desse aula desse assunto, gostaria que você falasse sobre aquele assunto, seria muito interessante, certo? Então vamos lá. Durante uma viagem intermunicipal, um motorista segue por um trecho reto de rodovia entre duas cidades vizinhas, percorrendo 120 km ao todo. Então veja só, 120 km é o quanto ele percorreu. A gente chama isso de ΔS, ou seja, a variação no espaço. A variação no espaço, a variação que ele saiu de um ponto para outro, 120 km, ou seja, a distância que ele percorreu. Então está aqui, 120 km. Não esquece disso, a gente chama de ΔS a distância percorrida, certo? A distância percorrida. O quanto o carro andou, certo? Ele andou 120 km, massa. Aí vem as informações, né? Ele dirige por 30 minutos, faz uma parada para descanso de 1 hora, ele ficou parado 1 hora, e depois ele retoma a viagem dirigindo por mais 30 minutos até o destino. Considerando todo o percurso, qual é o módulo da velocidade? Você não vai precisar lembrar de qualquer outra fórmula. Velocidade é igual a distância que se percorreu dividido pelo tempo que gastou. Distância dividida pelo tempo. O tempo aí, nesse caso, é o seguinte, ele trafegou por 2 horas, não é não? 30 minutos andando, mais 30 minutos andando, mais 1 hora parado. Pronto, então, ao todo, o tempo foi 2 horas. Então, eu posso tranquilamente dizer que ele andou 120 quilômetros em 2 horas. Se você vai dividir isso, 120 dividido por 2 dá 60. 60 quilômetros por hora. Tudo bem que ele, veja só, tudo bem que ele não passou a viagem inteira sempre a 60 quilômetros por hora. Não passou. Ele teve uma hora que ele estava andando mais rápido, teve uma hora que ele estava andando mais devagar e teve uma hora que ele ficou parado. E teve momentos de variação. Mas a pergunta é velocidade média. A velocidade média é aquele valor que, se você pegar a distância toda e dividir pelo tempo todo, você tem a velocidade, a média de velocidade. Então é como se o carro estivesse trafegando 2 horas direto, sempre a 60 km por hora. Com isso ele vai chegar em 2 horas, fazer um percurso de 120 km em 2 horas. É só isso. Esta, lembrando, é a única fórmula, basicamente, com a qual você tem que se preocupar. Todas as outras são variações dessa. Todas as outras. A gente vai ver ao longo da resolução das questões. A nossa segunda questão, ela fala o seguinte. Ao passar pelo marco quilômetro 200 em uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos daqui. Considerando
que esse posto de serviços se encontra junto ao marco quilômetro 260 dessa rodovia, eu posso concluir que o anunciante prevê que os carros trafegam nesse trecho a uma velocidade média de quanto? Em quilômetros por hora. Então, aqui é só o seguinte, ó. Eu tenho uma estrada, aqui está o quilômetro 200. O quilômetro 200 é onde ele viu a placa. Então, a placa está dizendo, olha, posto a 30 minutos. Posto a 30 minutos. Ok. E aqui, no quilômetro 260, é onde está o posto. O posto de abastecimento está no quilômetro 260. Eu nem preciso dizer que a distância entre o quilômetro 200 e o quilômetro 260 é 60 quilômetros, certo? Então, ó, a distância daqui para cá, a distância é 60 quilômetros. Pronto. Ok? Mas olha o que o cara disse. O cara disse, olha, se você partir daqui e continuar andando para lá, você chega em 30 minutos. Foi isso que ele avisou. Daqui a 30 minutos de viagem, você chega no posto. Mas como é que o cara tem uma certeza dessa? Por quê? Porque carros que estão viajando mais rápido levam menos tempo. Carros que estão viajando mais devagar levam mais tempo. Como é que ele sabe que leva 30 minutos? Como é que a placa ousa dizer que vai levar 30 minutos para viajar? Certo? Porque ele tem uma ideia de qual velocidade os carros estão utilizando para trafegar. Então, se um carro está aqui, pronto, o carro está aqui. Se ele faz esta viagem até chegar ao posto em 30 minutos, se ele faz uma viagem em 30 minutos, a que velocidade ele estava? É essa a pergunta. A pergunta é, pode-se concluir que o anunciante, a pessoa que anunciou isso aqui, abastecimento e restaurante daqui a 30 minutos, prevê, considera que os carros estão trafegando a qual velocidade? Pronto. A velocidade média, você já sabe, é a distância dividida pelo tempo que você gasta para viajar. A distância, 60 quilômetros. O tempo, 30 minutos. Mas presta bem atenção, a velocidade tem que ser em quilômetros por hora, não é quilômetros por minuto. Então eu não posso usar 30 minutos como unidade. Eu tenho que, na física, converter isso. Então 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. 30 minutos é meia hora. Certo? Então eu vou escrever isso aqui, ó, meia hora. Perceba uma coisa, perceba que é muito importante, certo? Eu vou separar os números das unidades, por isso isso vai fazer com que fique mais fácil entender. Veja só, 60 dividido por 1/2. Quilômetro dividido por hora. Pronto, 60 dividido por 1/2, quilômetro dividido por hora. Por isso que a velocidade se fala quilômetro por hora. Isso aqui é a unidade de velocidade. Quilômetro por hora. É uma divisão, 60 por ΔS sobre ΔT. ΔS dividido por ΔT. Distância dividido por tempo. Pronto, quilômetro dividido por hora. A velocidade se mede assim. Certo? Aí quando a gente vai fazer esse cálculo aqui? Como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? A gente vai fazer esse cálculo aqui de que maneira? A maneira é essa. 60 sobre 1 dividido por meio. Isso é uma fração de uma fração. O 60 está em cima, 60 significa 60 sobre 1, e o 1/2 está embaixo, dividindo. Quando você divide frações, o que é que acontece? Você repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração, certo? O inverso da segunda fração é isso aqui, é 2 sobre 1. O que acontece de ficar 120. Né? 60 vezes 2, 120. 1 vezes 1, 1.
120 sobre 1 é 120. E a unidade é essa. Portanto, o anunciante, ele diz assim, olha, daqui a 30 minutos você chega no posto. Então ele está prevendo que você vai trafegar a 120 km por hora. O carro vai trafegar a 120 km por hora. Certo? Resposta: 120. Bora lá para a próxima. A próxima diz o seguinte. O desenho abaixo corresponde ao esboço das anotações feitas por um motorista ao longo de uma viagem. Aí aqui nós temos algumas informações. Ó. Aqui ele está na posição 200 km, ou seja, no marco 200 km, no quilômetro 200. No quilômetro 200. E ele passou aqui no quilômetro 200 às 9 horas da manhã. Certo? Ele passou às 11 horas da manhã no quilômetro 380. Ele passou às 12 horas da manhã, ao meio-dia. Quer dizer, eu deduzo que seja de manhã, porque ele usou 13 aqui para representar 1 da tarde, né? Então é de manhã, 9 da manhã, ao meio-dia, o carro estava passando no quilômetro 420. À 1 da tarde, o carro está passando no quilômetro 540. Beleza. Vamos entender qual é a pergunta. Analisando as informações contidas nesse esboço, podemos concluir que a velocidade escalar média foi desenvolvida pelo motorista entre as cidades A e D foi de quanto? A cidade A está aqui. A cidade D está aqui. Certo? Então, a velocidade média já sabe qual é a fórmula. Não precisa mais. É a distância, a variação de espaço, dividido pelo tempo. A variação de tempo. Pronto. Então, a velocidade média é a seguinte. A distância percorrida de 200 até 540 deu 340 quilômetros de viagem. Né? Se você pegar 540, que é o destino final, e subtrair 200, 0 menos 0, 4, 5 menos 2. 340 quilômetros. A viagem do quilômetro 200 até o quilômetro 540 é 340 quilômetros ao todo. Então, ele trafegou 340 quilômetros. 340 quilômetros em quanto tempo? Olha, ele passou nessa cidade às 9 da manhã. Ele chegou na cidade D à 1 da tarde. Ou seja, se você subtrair 1 da tarde de 9, vai dar 4 horas. Então, nosso amigo levou 4 horas. 340 quilômetros dividido por 4 horas. Isso aqui vai dar 340 dividido por 2 dá 170. Não é isso? 170. Isso. 170 dividido por 2, 75. Então, se você vai dividir 340 por 4, isso vai dar 75 quilômetros por hora. Velocidade, quilômetros por hora. Essa é a velocidade média que o carro usou, que ele trafegou aí nesse período. Bora lá? Próxima questão, a questão de número 4. O intervalo de 2,4 minutos equivale, no Sistema Internacional de Unidades, a quanto? Em primeiro lugar, o Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema que marca todas as unidades usadas na física, nas ciências, diz que a unidade de tempo é segundo. Então, o que ele quer é converter 2,4 minutos para segundos. 2,4 minutos para segundos. Como é que a gente faz essa conversão? Multiplica por 60, né? 1 minuto tem 60 segundos. Então, 2,4 minutos tem quantos segundos? 60 vezes 2,4. A gente não se preocupa quando multiplica, a gente não se preocupa com a vírgula não, tá? A gente realmente não se preocupa com a vírgula. Lá vai. 6 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 0, 4, 4, 1. Deu 1440, não tem resposta. Calma. Se aqui tem uma casa decimal, aqui tem que ter uma casa decimal. Então eu vou ter que colocar a vírgula aqui. 144 segundos.
Converter de minuto para segundo é só isso. Pronto. Bora lá. Questão de número 5. Um caminhão parte do quilômetro 30 de uma rodovia, leva uma carga até o quilômetro 145 dessa mesma estrada e volta em seguida para o quilômetro 65. Determine a variação de espaço e a distância percorrida, certo? A variação de espaço entre o início e o final do percurso. Cuidado com as duas coisas, variação de espaço e distância que ele percorreu, certo? Olha só. Variação de espaço. A variação de espaço é o seguinte. Ele saiu do quilômetro 30 para o quilômetro 145. E depois ele voltou do quilômetro 145 até o 65. Então ele fez isso. Ele voltou até o 65. A distância que ele percorreu foi a ida e a volta. A variação de espaço é a diferença entre o início e o final. Certo? Então, por exemplo, de 30 para 65, isso dá 35. Ou seja, existe uma diferença de 35 quilômetros do local em que ele partiu para o local em que ele terminou a viagem. Então, isso aqui, 35 quilômetros, é a variação de espaço do caminhão, comparando o início e o final do percurso. Agora, a distância que ele percorreu, a distância que o caminhão percorreu, ele andou de 30 para 145, ou seja, 115 quilômetros. É só subtrair, 145 menos 30 dá 115. E depois ele andou de volta aqui, do 145 para o 65. Isso dá 80 quilômetros. É só você subtrair 145 menos 65. Então ele andou 115 quilômetros na ida e andou 80 quilômetros na volta. O que significa, se você somar os dois, vai dar 195 quilômetros. Certo? Então a distância é o que efetivamente o caminhão percebeu. O caminhão percebeu que ele andou 195 quilômetros. Agora, a variação de espaço, de onde ele estava para onde ele foi, é só a distância entre origem e destino. Só isso. Certo? Cuidado com esses dois conceitos. Bora lá. 6. Na entrada do porto, todos os navios devem cruzar um estreito canal, um canal bem apertadinho, de 300 metros de extensão. Como medida de segurança, essa travessia deve ser realizada com velocidade máxima de 6 metros por segundo, ou seja, 6 metros por segundo. Tá? Um navio de 120 metros de comprimento, movendo-se com a máxima velocidade permitida, ao realizar a travessia completa desse canal, demorará um tempo em segundos de quanto? Então preste bem atenção. O que nós temos aqui é um canal, ó, um canal bem estreito, que tem 120 metros de extensão. 300 metros de extensão. Então são 300 metros de extensão, de comprimento, certo? E um navio de 120 metros vai atravessá-lo. Então aqui está um navio de 120 metros. A pergunta é: quanto tempo demorará um tempo, contando em segundos, para fazer o quê? Para que um navio de 120 metros de comprimento, ele possa atravessar completamente o canal. Travessia completa. Gente, de boa. Travessia completa é o seguinte: quando o bico do navio estiver entrando no canal,
É onde começa a travessia. E onde é que termina a travessia? Quando o bico de trás tiver atravessado completamente. Certo? Então, o que é que o navio vai fazer? O navio vai atravessar aqui, vai andar, beleza. Só é considerado travessia completa quando a bunda do navio já tiver saído do canal. Isso é travessia completa. Então, olha o que nós temos. Este ponto, que é o bico do navio, quando ele entra no canal, é considerado travessia completa quando o bico está aqui, ó. Quando o bico estiver aqui. Então, quanto foi que o navio andou? Qual foi a distância que ele percorreu? Essa é a primeira questão. Porque você sabe o seguinte, ó. Você sabe o seguinte. Você sabe que velocidade é igual a distância percorrida dividido pelo tempo de travessia, pelo tempo de viagem. O que ele está perguntando é o tempo. Então, a gente quer descobrir esse cara. Mas para a gente descobrir esse cara, a gente precisa ter os outros dois. A gente precisa ter a velocidade que a gente tem, certo? Aqui, ó, 6 metros por segundo. A gente já tem a velocidade. Eu só preciso descobrir o quanto foi que o navio andou. E é esse o segredo. Muita gente pensa que a distância que o navio andou é 300 metros. Ó, o navio tem que andar 300 metros porque 300 metros é o tamanho do canal. 300 metros é a extensão do canal. Para ser considerado travessia completa, o navio tem que andar 300 metros mais o tamanho do próprio navio. Ou seja, mais 120 metros. O navio tem que começar a travessia do canal e quando ele estiver totalmente fora do canal, significa que ele andou 300 mais 120, aí ele está fora do canal, aí a travessia foi completa. O que muita gente esquece é isso. Muita gente esquece de somar o comprimento do próprio navio. Porque estamos falando sobre esta ponta do navio que entrou no canal. Quando ela estiver aqui, ou seja, quando ela tiver atravessado os 300 metros mais os 120 metros do comprimento do navio, aí o navio estará totalmente fora do canal. Certo? É só uma questão de interpretação. Então, 300 mais 120, 420. A velocidade é 6, certo? O comprimento, a distância é 420 e o tempo eu não sei quem é. Certo? Aí olha o que a gente faz. Matemática, né? Ó, você vai passar o ΔT para cá multiplicando, aí vai ficar 6 vezes o tempo é igual a 420. Aí agora você passa o 6 para cá dividindo. E isso vai ficar ΔT é igual a 420 dividido por 6. 420 dividido por 6, 42 dividido por 6 dá 7. Então o tempo que o navio leva para atravessar todo o canal é 70 segundos. Simples, rápido, fácil, muito tranquilo. Ok? Pronto, vamos partir para a questão de número 7. Só lembre disso, por favor. Essas questões em que o trem vai cruzar um túnel, o navio vai cruzar um canal, o carro vai cruzar uma ponte. Quando ele perguntar, quanto tempo leva para o carro atravessar completamente, para o trem atravessar completamente, você tem que somar você tem que somar o comprimento do túnel, o comprimento do canal, o comprimento da ponte com o comprimento do veículo. Porque ele só vai estar totalmente atravessado depois que todo o corpo do veículo estiver fora daquela ponte, daquele túnel. Não esquece disso, tá? Bora lá. Questão de número 7. A questão de número 7 ela diz o seguinte: o espaço de um ponto em movimento uniforme varia no tempo conforme essa tabela. Certo? Então, olha só. Aqui tem a tabela que diz
o espaço medido em metros e o tempo medido em segundos, certo? O espaço medido em metros e o tempo medido em segundos. A função horária desse movimento é descrita por todas as vezes que alguém perguntar função horária significa o seguinte: a posição em que o carro estará sempre será a posição inicial, ou seja, a posição em que o carro começou a viagem, mais a velocidade vezes o tempo. Pronto. Então veja, essa fórmula que você aprendeu como sorvete, tá certo? Ela é assim: a posição em que um determinado veículo está, ela depende disso aí, se estiver em movimento uniforme, certo? Então, aqui está escrito movimento uniforme. Movimento uniforme significa um movimento onde não tem aceleração. Se não tem aceleração, é porque este movimento tem velocidade constante, velocidade que não muda, certo? Então, olha só. Essa distância, esse espaço, onde é que o carro está? Veja, no tempo zero, onde é que o carro começou? O carro começou, sempre quando alguém fala tempo zero, é onde começou a viagem. A viagem começou no tempo zero. Onde é que o carro estava? O carro estava na posição 25. Então preste bem atenção. Preste bem atenção a isso. 25 é o chamado S0. Vamos dar nomes aos bois. Quem é S? É a posição do corpo no tempo T. A posição do corpo no tempo T. Ah, se o tempo for 8 segundos, aí você bota 8 segundos ali no tempo T e pronto, certo? Você bota 8 segundos ali no tempo T e você vai descobrir quem é a posição do corpo no tempo 8. Quem é S0? S0 sempre é a posição do corpo no T igual a 0, ou seja, quando o T começa, em outras palavras, no início da viagem. S0 sempre é o início da viagem. Então, o meu S0 é 25. Se no tempo zero a posição em que eu estava era 25, então o meu S0 é 25, beleza? Meu S0 é 25. Eu já posso cortar, quer dizer, eu não posso cortar. Posso cortar uma, certo? Vê, aqui está dizendo que quem está sozinho, é o S0. Quem está sozinho é o S0. Quem multiplica o T é a velocidade. Então, esse cara aqui é a velocidade. Esse cara aqui é a velocidade, que eu tenho que descobrir quem é a velocidade. E esse cara aqui é a incógnita, seria o x da equação, o x da função, certo? Então, esse cara aqui é o tempo varia independentemente de mim, o tempo está variando, por isso a gente chama ele de x, certo? Então, veja, a minha função horária, ela tem que ter no S0 o número 25. Aqui está dizendo que o S0, que é quem não multiplica T, é a posição S0. Quem multiplica T é a velocidade. Então, a velocidade está multiplicando o T. Certo? Aí, olha o que vai acontecer. Essa resposta aqui já não pode ser a resposta. Porque ele colocou o 4 sozinho. Ele colocou o 4 sozinho, como se o 4 fosse o S0. E sempre quem está sozinho, sem multiplicar o T, é o S0. Portanto, o S0 tem que ser 25. As outras alternativas, elas podem estar certas. Agora, veja só. Essa alternativa aqui está dizendo que o meu S0 é menos 25. Só que o que está escrito aqui em cima é 25 positivo, não é menos 25. Então, esse cara aqui também está errado. O meu S0 não é menos 25. O meu S0 é necessariamente 25. Essa resposta também está fora. Já sabemos quem é o S0. Quem é o S0? É a posição do corpo quando ele inicia a viagem. Ou seja, a posição do corpo no tempo zero. É quando ele inicia a viagem. Certo? Veja só. Aí o tempo variou.
Depois de 1 segundo, o carro saiu da posição 25 para a posição 21. O carro saiu da posição 25 para a posição 21. Te pergunto, esse carro aumentou a posição ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu quanto? Diminuiu 4. 25 menos 4, 21. 21 menos 4, 17. 17 menos 4, 13. Você está percebendo que a cada segundo de tempo, o carro anda para uma posição menos 4 quilômetros em relação ao anterior. Desculpa, menos 4 metros, né? Porque está em metros. Menos 4 metros em relação ao anterior. Então, a equação que determina, a função, na verdade, que determina isso é essa aqui, ó, por causa do menos 4. Esse número que está variando aqui em cima, veja, daqui para cá variou menos 4 sobre 1 segundo. Menos 4 metros sobre 1 segundo. Daqui para cá variou menos 4 metros sobre 1 segundo. Menos 4 metros sobre 1 segundo. Portanto, menos 4 sobre 1 segundo. O resultado disso é menos 4 metros por segundo. A velocidade, portanto, é menos 4 metros a cada segundo. Velocidade negativa, resposta essa aqui. Essa observação de gráfico é muito simples. Você só vai lembrar de uma coisa, olha só. Na verdade, vai lembrar de duas coisas. Vamos tentar memorizar isso agora. Certo? Olha só. Quando o tempo for zero, a posição é o S0. Pronto. Posição é o S0. E a diferença de posições, né, daqui para cá, menos 4, 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 daqui para cá, menos 4. Está acontecendo a cada 1 segundo. 1 segundo, 1 segundo, passou mais 1 segundo, passou mais 1 segundo, passou mais 1 segundo. Então a relação aqui é, a cada 1 segundo, o carro se move menos 4 metros. Portanto, a velocidade você já sabe. Velocidade é a variação da distância, a variação do espaço, né, a distância percorrida, dividida pela variação de tempo. Então, se você tem menos 4 de variação de espaço a cada 1 segundo, você tem menos 4 metros por segundo. Velocidade negativa. E a função horária, a chamada função horária, sorvete, é assim. A posição de um determinado corpo no tempo t, a posição de um determinado corpo no tempo t, ela é dada pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Como a velocidade é negativa, vai se tornar negativo. Ok? Questão de número 8. A questão de número 8, essa vai ser a última que eu vou responder nesse vídeo, para não ficar um vídeo muito grande, diz assim: numa avenida longa, os sinais de tráfego são sincronizados de tal forma que os carros, trafegando a uma determinada velocidade, encontram sempre os sinais abertos, ou seja, onda verde, sempre. Considerando que a distância entre os sinais é de 175 metros, a distância entre os sinais é de 175 metros, e que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é de 9 segundos, a velocidade média que os veículos devem trafegar nessa avenida para encontrar os sinais sempre abertos. Certo? Então, em outras palavras, é o seguinte, ó. Eu tenho um sinal aqui, um sinal de trânsito, e o carro, digamos, está parado aqui. Ele está parado por quê? Porque aqui está vermelho, certo? O cara parado, quando tocar o verde, quer dizer, quando ligar o verde, ele tem que atravessar uma distância de 175 metros, 175 metros, no momento em que o outro sinal abre, para ele não parar. Porque a questão é essa, né? Eu quero pegar todos os sinais abertos.
Todos os sinais abertos. Então, a distância entre um sinal e outro, 175 metros. O tempo que leva para um sinal abrir e o outro abrir é 9 segundos. Quer dizer, esse cara aqui abriu, vamos dizer, ele abriu no tempo 0. Ok, esse cara tem que abrir no tempo 9, ou seja, 9 segundos depois, para poder ficar sincronizado. Na verdade, ele é sincronizado dessa forma, né? Então, aqui o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é de 9 segundos. Ok, então isso significa que o carro ele tem que trafegar 175 metros em 9 segundos. Que é o tempo de esse abrir e o outro abrir. Pronto, para ele não parar. Para ele não parar em nenhum sinal. Então, você já sabe, a pergunta é essa, né? Qual é a velocidade média? A pergunta é essa. Qual é a velocidade média com que os veículos devem trafegar nessa avenida para encontrar os sinais sempre abertos? Velocidade é igual a variação de espaço, ou seja, a distância, dividida pela variação de tempo. A velocidade é igual a 175 metros dividido por 9 segundos. 175 metros dividido por 9 segundos. Certo? Então, que velocidade ele deve trafegar? Bora lá? 175 dividido por 9. Aí você vai ter aqui, bora, 17, isso vai dar 9. Não, isso vai dar 17 vai dar 1, 9 só. Pronto, 1 vezes 9, 9. Para 17, dá 8. Certo? Baixou aqui. 17 menos 8 vai dar 7. 8, né? Não, eu acho que eu fiz o cálculo errado. Não, 1 vezes 9, 9. 17 menos 9. Fiz o cálculo errado, desculpa. Fiz o cálculo errado. 17 menos 9 dá 8. Aí eu baixo esse 5 aqui. 85. 85 dividido por 9 dá 9. 9 vezes 9, 81. 85 menos 81, 4. Não tem como fazer aqui, bota 0. Isso aqui ganha uma vírgula. 40 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. Certo? Isso vai sobrar 4 e vai ficar eternamente aqui 19,444, por exemplo. Então, o carro tem que trafegar a 19,44 metros por segundo. Vai. Aproxima de 20. Por quê? Porque não seria 20. Ele, na verdade, deveria andar mais lento. Então, vou lá, 19 metros por segundo. Se ele andar a 20, ele está mais rápido do que a abertura do sinal. Vai levar menos de 9 segundos. Então, ele vai pegar o sinal fechado, o segundo sinal fechado. Então, já que 19,44 é a velocidade exata, eu diria que ele tem que trafegar a 19 metros por segundo. Trafegou a 19 metros por segundo, saiu daqui a 19 metros por segundo, ele chega tranquilamente do outro lado, ainda com o sinal aberto. A resposta exata é 19,44, né? Bom, com isso a gente finaliza esse vídeo. Foi grande, né? Eu gravo o outro vídeo depois e posto para vocês depois, tá certo? Ana Letícia, espero que você tenha entendido tudo. Me diga aí se tiver alguma dúvida. Vocês aí do Colégio Adventista, se tiverem alguma dúvida, falem, mandem mensagem, escrevam aqui embaixo. Grande abraço, até o próximo vídeo.